Olá pessoal, então como nós falamos no vídeo anterior, iniciamos agora a série de vídeos para falar sobre bullying, cyberbullying, segurança digital e como esses fenômenos que acontecem nas mídias sociais podem afetar o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes. Então, para começar, vamos do começo, literalmente, né? E vamos iniciar aqui falando sobre os conceitos de bullying e cyberbullying e quais são as suas diferenças, né, em termos de implicações psíquicas, mas também implicações jurídicas. Então, começando pelo conceito de bullying, já queria destacar que é um conceito que não é considerado tão atual e tão novo assim, ele já foi desenvolvido desde a década de 70 pelo psicólogo norueguês Dan Owels, analisando, né, as dinâmicas entre alunos nas escolas. Ele então entendeu que existia esse fenômeno que ele chamou de bullying. O que é exatamente, então, o bullying? É essa agressão, né, essa ação negativa que é praticada de um contra o outro, numa relação normalmente marcada pelo desequilíbrio de poder, sem que o outro tenha dado causa para que ela aconteça e que principalmente ela continua acontecendo no tempo, né? Ela tem recorrência, essa ação negativa tem, portanto, recorrência. Esse é um ponto bastante interessante e importante quando nós falamos de bullying, porque é justamente essa recorrência que acaba fazendo com que esse fenômeno deixe, né, a abalo emocional e psicológico maior do que, por exemplo, quando nós estamos falando de uma situação pontual, de um discurso de ódio, de algo que acontece uma única vez e não continua acontecendo, como é o caso do bullying. Essa questão do desequilíbrio de poder é também importante da gente falar e pensar, e a gente está falando aqui não só de poder físico, né, mas também de poder em relação à personalidade, a tipos de personalidade. Então, a gente está falando normalmente de alguém que tem uma personalidade mais destacada e em detrimento, né, em contrapartida, no outro lado, a pessoa que se vê vítima daquela situação tem uma personalidade talvez um pouco mais retraída, um pouco mais tímida, e é normalmente nessas dinâmicas que a gente vê acontecer esse tipo de situação, especialmente quando a gente está falando de crianças e adolescentes. Então, basicamente, um conceito inicial para que a gente comece a entender o fenômeno sobre o bullying, vamos assentar aqui, que seria essa ideia. Já o cyberbullying é exatamente a mesma coisa, né? Ele se utiliza do mesmo conceito do bullying, a diferença é que ele vai acontecer nos meios digitais de comunicação. Essa é uma diferença bastante importante da gente ter em mente, porque quando ele vai para os meios digitais de comunicação, que embora possa parecer mais ou menos a mesma coisa, nesse cenário, nesse contexto, essas dinâmicas podem fazer com que aquela postagem, com que aquele bullying que acontece via mídias sociais ganhe uma proporção muito maior, né? Tudo que vai parar nas mídias sociais tem uma proporção exponencial, já que pode ser compartilhado, repostado, né? Enfim, pode chegar a milhares de pessoas aquela postagem, aquela mensagem, enfim. Então, por isso, por essa dinâmica que é própria das mídias sociais, é que o cyberbullying acaba tendo essa diferença, né, em termos de impacto emocional e em termos de dano, propriamente dito, quando a gente está falando de bullying e cyberbullying. Além de ser exponencial a exposição, né, daquela situação, ela continua acontecendo. Claro que no bullying a gente já falou, né? Ele também continua acontecendo, ele toda semana se repete, todo dia se repete, enfim. Mas quando vai parar nas mídias sociais, ele continua lá postado constantemente, né? Então, enquanto aquela postagem está ali visível a outras pessoas, a situação de constrangimento, de intimidação continua acontecendo. Então, a gente tem esses pontos que diferenciam o bullying do cyberbullying, e aí, olhando para eles, a gente começa também a entender que o cyberbullying ele tem uma dimensão muito maior e tem alguns aspectos que diferenciam um do outro, além desses que a gente já falou. A gente pode falar aqui em aspectos emocionais, e aí pensando aqui, né, nessa ideia de que, diferentemente do bullying, o cyberbullying, ele não respeita limite de espaço e de tempo. O que isso quer dizer com isso? Enquanto que aquela agressão que acontecia no meio presencial, ela se encerrava
quando aquela relação pessoal e presencial tinha fim, né? E aí encerrava a agressão ali, e aí a pessoa ia para um ambiente seguro, para sua casa, etc. Enquanto que no bullying a gente tem essa dinâmica, no cyberbullying a gente não tem esse limite de espaço e de tempo. Então, ele pode vir via mídias sociais, uma mensagem via WhatsApp, algo nesse sentido, que faz com que aquela situação continue acontecendo. Portanto, não existe esse lugar seguro. E ao não existir esse lugar seguro, consequentemente, essa situação causa um desconforto, medo ou ansiedade que são constantes, já que a pessoa não sabe quando nem em que momento vai ser novamente invadida por aquela agressão. Portanto, esse é um aspecto bem importante e que mostra que o cyberbullying ele acaba gerando implicações psicológicas mais graves, até mesmo mais graves, né, do que o próprio caso do bullying. Além disso, como nós já falamos, né, quando vai parar nas mídias sociais, ele pode ser repostado, compartilhado e alcançar muito mais pessoas do que algo que aconteceria ali no formato presencial. Então, por alcançar mais pessoas, também esse nível de exposição e constrangimento, especialmente quando a gente está falando de alguém que é menor de idade, de uma criança ou adolescente, se torna algo bastante ainda mais grave, né? Já que são pessoas ainda em desenvolvimento, né, ainda buscando entender a sua identidade, desenvolver a sua personalidade, enfim, então tem aí nesse momento de vida que é tão importante, né, para o desenvolvimento das suas capacidades e potencial, uma interferência de terceiros que pode gerar ainda outras consequências. Para esse primeiro vídeo, eu queria apenas começar fazendo essa diferenciação e aí essas outras implicações e consequências e também as correlações, né, entre cyberbullying e discurso de ódio e pornografia de vingança, que é um outro fenômeno também bem importante da gente ter em mente, trabalhar e estar atento, né, divulgação de dados, né, fornecimento de dados e possibilidade de extorsão digital. Todos esses fenômenos, eles estão de uma certa forma vinculados ao cyberbullying e nós precisamos então analisá-los um a um para, nos apropriando desses conceitos e dessas compreensões, estarmos atentos em relação ao comportamento, não só presencial, mas também digital das crianças e adolescentes, sejam eles nossos alunos ou sejam eles nossos filhos. Então, eu queria trazer inicialmente essa ideia e nos próximos vídeos, então, nós vamos avançando com outros temas e outros conceitos e outras formas, né, de violação de direitos nas mídias sociais. Deixo aqui já, então, o convite para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, deixar aqui alguma sugestão de vídeo, né, e de ideias que vocês querem ver aqui comentadas e desenvolvidas, né, no canal. Fica esse convite, então, e muito obrigada por estar comigo até aqui e até o próximo vídeo.